Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Café com Chuville aqui na 89 FM, o programa de todos os sábados. Como você já sabe, aqui a gente sempre chama alguém para bater um papo, a gente conversar sobre assuntos da semana, assuntos relevantes, aqui todos os sábados ao meio-dia na 89 FM e também pelo canal do Chuville Notícias no YouTube, onde a gente mantém na íntegra todo esse bate-papo em forma de vídeo e você pode acessar a todo momento não só esse bate-papo, como também outras conversas sobre outros assuntos que nós já tivemos. Eu sou o Leandro Schmitz, editor e jornalista do portal Chuville Notícias, o portal de notícias colaborativo que está completando em julho o seu primeiro ano de vida. Acesse chuville.com para acessar todas as matérias informativas e também as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E hoje a gente vai falar sobre de tudo um pouco, a gente vai falar sobre questões ambientais, vamos falar sobre questões principalmente em relação ao que está acontecendo, essa tragédia, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, e vamos falar, puxando um pouco aqui para Joinville, vamos falar de literatura, vamos falar de muita coisa bacana, e vou falar com o jornalista e também advogado e ambientalista Marco Schetter. Muito obrigado por estar presente no nosso programa hoje, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Leandro, pelo espaço, pela oportunidade, vai ser um prazer conversar contigo. Vamos falar de tudo um pouco, então, né? Vamos lá. Se você já acompanhou esse moço aqui, até já apresentou muito programa. Moço de cabelos brancos, né? Apresentou programa de televisão, já de repente, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, já deve estar reconhecendo esse rostinho aí, né? Com um pouquinho mais de rugas, né? Foi um bom tempo, foram 10 anos de jornalismo, sinto saudade, sabe? E foi na TV Brasil Esperança, tínhamos ali o programa Contraponto, que era um programa bastante aquecido, né? Ao meu lado eu tinha uma bancada extraordinária de jornalistas bem bacana, a Tuzi Helena, o Anacleto e tantos outros fantásticos, né? Você nas redes sociais, Marco, você tem tocado muito nessa questão ambiental, né? Principalmente agora, como a gente está vendo essa situação calamitosa que está vivendo os nossos colegas, irmãos lá do Rio Grande do Sul. Meus conterrâneos. Isso, eu sou de Porto Alegre. Maravilha, sou catarinense, você gaúcho, mas você escolheu Joinville, muitos gaúchos também escolheram Joinville para viver e também estão assim muito aflitos pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aqui em Joinville, Marco, nós tivemos também muitas tragédias envolvendo chuvas, né? 95 teve aquela tragédia de comoção nacional aqui em Joinville, 2008 também teve uma cheia muito forte aqui em Joinville, recentemente tem tido grandes cheias. E você nas suas redes sociais, Marco, tem batido muito nessa tecla de áreas alagáveis, cidades sustentáveis, onde o arborismo, né, a plantação, enfim, e cidades inteligentes, né, de drenagem, métodos diferenciados que podem prevenir e não remediar, né, na questão da prevenção. Como é que você enxerga hoje Joinville nesse sentido, Marco? Então, Leandro, é o olhar de alguém apaixonado pela vida, né? E também levo comigo, na minha bagagem, a certeza de que nós estamos nesse planeta de passagem, né? Mas nem por isso a minha passagem, ela tem que ser despreocupada com o planeta que eu vou legar às gerações futuras. Então eu parto sempre dessa premissa. Eu estou aqui de passagem e devo deixar um planeta melhor do que aquele que eu recebi. Eu fui durante muito tempo desbravador, que é um grupo dentro da Igreja Adventista, né, que lembra muito o escotismo. Então eu era líder desbravador e quando nós fazíamos os acampamentos, nós fazíamos um pente fino, nós tínhamos que deixar a área melhor do que aquela que nós recebemos. Então eu levo essa ideia, esse conceito de que esse planeta ele tem que ser preservado, ele tem que ser mantido para as gerações futuras. E muito se fala nisso, né? Até a gente tem acompanhado todo esse desenrolar, esse desdobramento da tragédia do Rio Grande do Sul, mas a memória do joinvilense ainda é muito recente. Como eu falei anteriormente, teve muitas cheias históricas aqui em Joinville. Você, inclusive, para quem não conhece, foi autor de uma ação muito interessante há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás talvez, sobre a manutenção das figueiras, aquelas figueiras bonitas que tem ali na Avenida da Beira Rio, José Vieira, na frente do Centro Eventos, aquelas figueiras... Uma paisagem fantástica, é um cartão... E houve um movimento na época para cortar essas figueiras, porque teoricamente elas não eram nativas dali, tinham sido plantadas, elas teoricamente não eram para estar ali, não seria o local ideal para estarem ali.
mas elas já estavam grandes, já faziam uma sombra considerável, ainda fazem, e você, enquanto advogado, fez uma ação para manter elas ali. Então, como é que aconteceu isso, Marco? Foi uma ação popular, nós conseguimos a liminar do magistrado na época, hoje ele é desembargador, para que se mantivesse as figueiras. O objetivo principal, Leandro, da ação era de questionar as decisões dos governos que tomam decisões sem consultar a população. Então, eu tinha como fundamento da minha ação a provocar a reflexão e a discussão sobre o que a população de fato quer. E a população mais tarde decidiu em manter as figueiras, ou seja, nós não tínhamos apenas a decisão de um juiz. Mais tarde, no governo Carlito, ele fez uma audiência pública e na audiência pública participou a Jorpem, participou a CIG, participou o CREA, participou vários segmentos ligados ao meio ambiente. E todos eles decidiram em manter as figueiras. Ou seja, quando os governos conversam com a população, além do tom democrático, nós temos decisões mais sábias. Você, enquanto jornalista, ambientalista e advogado, como você está enxergando hoje essa união? Você citou um exemplo bem interessante, né, de várias entidades e instituições que se uniram para ouvir a população, seja por meio de audiência pública ou outras funções, né? Como você enxerga esse movimento hoje? Eu acho que você diz em relação ao atual governo? Ambientalismo, desde o governo estadual, municipal, né? A gente sabe que as gestões vão mudando, os perfis também vão mudando. E hoje, como você enxerga isso? O que eu acho que os governos, eles têm que conversar mais com as populações, com a população, para saber deles o que de fato eles querem, né? Além da conversação, nós temos que seguir na direção de preservar. Aqui em Joinville, particularmente, eu acho que a cidade se ressente de muita coisa. Se você observar nas calçadas, as árvores estão morrendo e não está havendo mais o replantio. E a gente sabe que uma cidade sem árvores, a temperatura aumenta, né? E a tendência, com o passar dos anos, é o aumento da população, da temperatura. O ano passado eu estive em Santiago, no Chile, e a gente foi até bem próximo das geleiras eternas, sabe? E das preocupações do governo chileno, é que as geleiras estão, por conta do aquecimento global, as geleiras estão derretendo. Ou seja, essa água sai de lá e ela está indo para outro local no planeta. E nós sabemos que o volume e a precipitação atmosférica têm aumentado significativamente, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós tivemos, na verdade, um elenco de vários fatores que contribuíram para essa catástrofe, né? Entre elas, tivemos uma temperatura fria e uma frente quente impedindo o deslocamento de uma frente fria. Tivemos um aumento acentuado na precipitação atmosférica, muita chuva, né? E também tivemos um relevo, ou melhor, um terreno que não absorve mais água. Então, vários fatores contribuíram para isso. Então, são coisas que os técnicos já sinalizam, mas a gente não ouve, né? A gente não para ouvir. A drenagem, você citou um ponto bem interessante. É um problema, um gargalo da maioria dos municípios. Aqui em Joinville, o centro da cidade, historicamente, é alagável, né? Porque sofre influência de marés, a chuva, né? A drenagem vai para um rio que sofre influência de maré. Este rio já traz água de outros afluentes que também vêm de outros locais. Então, fatalmente, o centro, historicamente, se foi cheio. Tivemos aí uma obra, que é a obra do Matias, que está parada desde 2020, né? Parou, ninguém falou mais nada. Ninguém dá explicações. A prefeitura não retomou, não sinalizou, a prefeitura de Joinville não sinalizou a retomada dessa obra. Você acha, enquanto ambientalista, Marco, que esta obra do Rio Matias realmente resolveria a questão das cheias no centro de Joinville? Então, eu tenho ingressado com algumas ações populares porque eu considero a ação popular realmente um remédio bastante eficiente, né? Para, pelo menos, fazer com que os governos repensem muita coisa. Em relação ao Rio Matias, eu me aprofundei para saber todo o histórico do Rio Matias e, principalmente, o que aconteceu ali. Li todo o relatório da Câmara de Vereadores de Joinville e o relatório foi muito bem feito, com consulta a técnicos,
entrevistaram inúmeras pessoas e, ao final, a conclusão foi: deram o nome dos culpados. Não é? E daí foi para o Tribunal de Contas, foi para o Ministério Público, que ajuizou uma ação civil pública, e como resultado da ação civil pública, os governantes não foram condenados, né? A despeito do relatório conclusivo sinalizando quem eram os culpados, e no final, então, só foi condenada a empresa, que possivelmente hoje não tem capital para ressarcir quase 50 milhões de prejuízo, né? É um consórcio, na verdade, de empresas, né? E o Rio Matias, as obras continuam paralisadas por 4 anos, ninguém mexe no Rio Matias, que é um rio histórico, inclusive, né? Às margens do Rio Matias, a cidade cresceu, né? Durante muito tempo, muita gente pescou e tomou banho no Rio Matias. Eu tenho um carinho especial pelos rios. Joinville toda é cortada por rios. Inclusive agora no domingo, né, você que tem acompanhado o site do Chouville, chouville.com, o Chouville foi o único veículo de comunicação de Joinville que noticiou uma poluição momentânea no afluente do Rio Cachoeira, bem que passa do lado do Centro Eventos, entre aquele mercado e mais o Centro Eventos ali do lado da Unimed. Né, vídeos circularam por algumas redes sociais e alguns grupos de WhatsApp, onde apareceu uma grande mancha esbranquiçada no rio e peixes mortos. Tem vídeos e tem fotos no site do chouville.com. Então, a SAMA chegou no dia seguinte, isso era domingo, final da tarde. A SAMA foi notificada no mesmo horário, só que eles só mandaram fiscal no dia seguinte, quando, na verdade, a poluição já teria sido levada pela influência da maré, e segundo a SAMA, por meio de nota na Prefeitura de Joinville, divulgou que não havia encontrado nenhuma irregularidade, nenhum peixe morto e nem nada naquele afluente. Como que você enxerga isso? Você acha que a Prefeitura poderia ter fiscalizado naquele momento aquela poluição, Marco? Então, essa é uma das coisas que eu tenho percebido, que o atual governo ele não tem exercido um papel que é fundamental aos governos, que é o de fiscalização. Você citou uma situação, eu posso citar inúmeras situações onde o Joinville se ressente da falta de uma efetiva fiscalização. Aliás, não é só o governo de Joinville, né? Hoje a Câmara dos Vereadores, infelizmente, está deixando de cumprir o papel deles de fiscalizadores, né, que eu acho um dos principais, que é uma das principais funções de um vereador, né? Agora tu sabe que Joinville, Leandro, não está livre, que Deus nos proteja livre, mas Joinville não está livre de uma catástrofe, a exemplo do que aconteceu em Porto Alegre. Não só não está, como já aconteceu, né? Como eu falei anteriormente, né? Teve a enchente de 95 que devastou a região norte de Joinville, teve em 2008 uma grande enchente também. Agora, em questão de 3 anos também, parece que está aumentando cada vez mais, com mais frequência. Começo do ano tivemos várias perdas, Joinville decretou situação de emergência. Vou te citar uma situação, eu acho que você nem era nascido, você é novinho. Será? 1982. O que aconteceu em Santa Catarina? Tivemos o problema das cheias em Blumenau. Eu morava lá. Eu dei muito leite de madrugada. Eu tinha 2 restaurantes naturais. Todos eles foram tapados. A água foi até a cumeira, né? Então, hoje, se conversar com os blumenauenses, os mais novos não lembram. Mas os mais antigos sabem que foi justamente a soma de alguns fatores, né? A geografia formada por muitas montanhas, a cidade cortada por um rio, o que mais? A precipitação, o volume de precipitação foi muito grande, e tudo isso pode acontecer em Joinville, que Deus nos proteja e livre, mas nós não estamos salvos disso. O trunfo, digamos, a resposta que a Prefeitura de Joinville tem dado é que as obras de macro-drenagem, né, aos rios, para que justamente facilite esse escoamento dessa água, essas obras elas não estão acontecendo porque faltam recursos e esses recursos não estão chegando por conta desses financiamentos que não estão sendo liberados. Isso é uma outra questão. Mas, Leandro, nós estamos falando da maior cidade de Santa Catarina, a cidade mais pujante,
Agora, como é que tem outras cidades menores que estão conseguindo fazer o dever de casa? Então tem coisas que a gente não consegue entender. Como uma cidade tão rica como Joinville não faz o beabá, não faz o básico? Isso nós estamos falando aqui de prevenção, né, Marco? Porque uma coisa é quando você já decreta a situação de emergência e calamidade, e aí você tem que distribuir lonas, você tem que distribuir alimentos, você tem que fazer abrigos, mas numa situação como essa já aconteceu. Pessoas já perderam os seus imóveis, né? Aqui em Joinville isso já aconteceu, não, claro, tão tragicamente como em Blumenau, não tão tragicamente como agora a gente está vendo no Rio Grande do Sul, mas já aconteceu e tem sido anualmente mais frequente. Você acha, Marco, que você já vivendo há tantos anos em Joinville, observando essa questão ambiental na cidade já há muitos anos, como você prevê esse cuidado, essa falta de cuidado, se é que a gente pode dizer, para a cidade daqui a, 5 anos? Aquilo que eu te falei, eu acho que o governo não tem feito o dever de casa. Recentemente eu entrei com uma ação popular, porque a empresa que recolhe o lixo na cidade, ela comprou um incinerador no valor de 109 milhões. Sabe o que é 109 milhões? Para quê? Para queimar o nosso lixo. E eu entrei com a ação popular porque considero que primeiro nós temos que reciclar, nós temos que reaproveitar, nós temos que fazer muita educação ambiental para depois então o que sobrar nós queimamos. Na China e na Alemanha você consegue reciclar e reaproveitar na ordem de mais de 90%. O japonês, o fumante, ele leva uma carteirinha hermeticamente fechada, ele pega os tocos de cigarro, que ele depois de fumar, ele pega o toco de cigarro e guarda. Esse toco de cigarro é que vai ser queimado. Nós não, estamos correndo numa direção de que nós vamos queimar riqueza. Porque na medida que o que descartamos, ele pode ser reaproveitado e pode ser reciclado, nós estamos queimando riqueza. Estamos correndo na contramão do que existe mais moderno hoje. A Europa hoje não usa mais incineradores. Nós estamos tentando reaproveitar outra coisa. Nós temos o costume de comprar muita coisa sem um olhar atento para o tipo de embalagem. Está na hora da sociedade começar a dizer assim, olha, se o tipo de embalagem eu não posso reaproveitar, eu não vou comprar. Isso faz parte da chamada educação ambiental. A população pode ajudar. Eu não estou aqui só para culpar os governos. Não é isso, mas é dos governos que sai a direção a ser tomada. Marco, muito bacana esse teu ponto de vista. Esse é um assunto muito polêmico e se a gente fica ali mais de uma hora só conversando, né? Aqui no 89 Café com Chuvilho e no 89 FM a gente só tem 20 minutos. E para encerrar, Marco, infelizmente a gente vai ter que encerrar esse programa. Eu vou falar apenas aqui alguns títulos, né, os livros, que o Marco também é escritor e ele está trazendo aqui para a gente só para lembrar de alguns livros que ele já escreveu e eu vou mostrar para você aqui, ó. Na Teia da Mídia, dele com o nosso amigo Salvador Neto, que já está vendo há muito tempo, foi lançado em 2010. Salvador está em Portugal. Em Portugal, esse é um baita livro, inclusive. Que conta a história do rapaz que foi injustamente acusado de ser o maníaco da bicicleta. Exatamente, Elementar Meu Caro Ateu. Elementar Meu Caro Ateu, são 40 passagens bíblicas com conteúdo científico. Dá uma olhada só rapidamente na tua impressão digital aí. Aqui? Tem uma passagem bíblica que diz assim, Deus colocou na mão de homem um selo para o identificar. A impressão digital. Eu falo justamente sobre isso. Outro livro aqui, ó, Um Ser Maravilhosamente Inteligente e Amoroso por Trás de Tudo. Aí tem muita receita, fala do meu trabalho na horta, plantando. Sábado, 2 horas eu tiro para cultivar, para pôr o pé no solo. Eu conto um pouquinho da minha experiência enquanto ambientalista. Um livro lançado recentemente também, Alienação Parental, não é? Um processo de destruição. Isso, infelizmente, acontece muito, né? Às vezes o casal se separa e às vezes nem chega a se separar. O casal começa a falar mal na frente dos filhos, não é isso? Um processo realmente destrutivo. As crianças crescem, muitas delas com problemas bastante sérios, quando não se tornam alienadores. Verdade. E outro livro que nem foi lançado ainda, mas já... exato, é o primeiro jornalista, é o furo agora. Capão Alto, que é uma literatura. É um romance onde se apaixona um tropeiro, um gaúcho que sai lá de Viamão com as mulas, né? E ele para em Castro e ele vai até uma fazenda que até existe, é um patrimônio tombado, a fazenda de Castro, escravagista, se enamora de uma preta escrava
E temos um livro o tempo todo falando de liberdade. Bacana. E aí vai ter um lançamento, né? Vai ter um lançamento na Feira do Livro. Que maravilha. E também agora, para finalizar mesmo, primeiro encontro Terapias Alternativas e Complementares. O que é esse evento, Marco? Então, nós vamos fazer um encontro de fitoterapeutas, o pessoal que trabalha com reflexologia, o pessoal que trabalha com acupuntura, nutricionistas, enfim. Nós acreditamos que os governos devem lançar mão, abraçar essa gama de profissionais especializados na cura das pessoas. Nós não podemos ficar mais somente na farmacologia, nos remédios que estão sendo vendidos por aí, que na minha opinião, eu tenho 63 anos. Eu não lembro de ter tomado, pelo menos faz tanto tempo que eu não lembro de ter tomado remédio, sabe? Então eu sigo na direção de que nós temos que parar de enxugar gelo e realmente curar as pessoas. Esse evento, dia 15 de junho, 10 horas da manhã. Vai ser lá no nosso restaurante, na rua Araranguá, 195. Você é meu convidado, assim como os ouvintes são nossos convidados. E o Chuviri Notícias vai lembrar sobre esse evento, em dia 15 de junho. Legal. Marco, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu realmente estou muito contente, né, de ter um colega jornalista, também advogado, para falar sobre tantas coisas, né? E se você gostou dessa entrevista e outras, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube do Chuviri Notícias. Essa entrevista vai estar inteirinha lá para você e você vai assistir as outras também. Compartilhe entre seus amigos, essa informação é muito importante. Acesse também o nosso site, o chuviri.com, acesse todas as notícias. É um site colaborativo que está crescendo e completando o seu primeiro ano de vida agora em julho. O próximo encontro é no sábado aqui na 89 FM, ao meio-dia, comigo, Leandro Schmitz, sempre falando de um assunto interessante. Um abraço, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Café com Chuviri. Café com Chuviri.